Eles fizeram eu acreditar que eu podia tocar, me emocionar as pessoas, sabe? Eu percebia que aquilo que a gente fazia, né? Não era só eu, mas estava eu, meu pai, meu irmão, né? Aquilo que a gente fazia bem as pessoas. Porque eu gosto de cantar música, eu gosto de música cantada. Não é porque eu toco bandolim que eu não gosto de cantar, que eu não gosto de poesia. Eu amo Júnior do Flamengo, gente. Fiquei louco, né? E aí eu falei, vamos lá, Fá, vamos lá, Gabi. Aí quando eu olhei pra ele assim, ele riu pra mim, aí falei assim, quero tirar uma foto com você. Ele pediu pra tirar uma foto comigo. Hamilton de Holanda, no Papo de Música, muito obrigada. Você é recordista de prêmios, né? Eu não sei se sou recordista, mas eu tive a sorte da galera curtir meu som e me escolher. É um dos maiores músicos do que a gente tem notícias do planeta. O Hamilton também é um que a gente pode chamar de proletário da música, né? Você está dizendo. Porque eu sempre... Antes, eu queria só te dizer que eu estou feliz de te encontrar pessoalmente, que a última vez que a gente se viu foi no Papo de Música, na pandemia. Eu estava na minha casa, a gente estava naquele clima tenso, preocupados e o que ia acontecer. Mas a gente conseguiu ter um papo maravilhoso. Pô, tô feliz de te ver aqui pessoalmente. Eu tô muito feliz que você aceitou num dia tão especial, né, Hamilton? Também, né? Que a gente está gravando, eu não sei quando essa entrevista vai ao ar exatamente, deve ser no início de dezembro, mas a gente está gravando um dia depois da vitória de um projeto de país que a gente acredita. Aí, de uma mudança maravilhosa que a gente estava precisando, né? Depois de 4 anos difíceis e sempre acreditando na esperança, na força do povo brasileiro. Né? E vamos seguindo, fazendo a nossa parte. Falando na força do povo brasileiro, você é filho de nordestinos, Exato. Nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em Brasília. Eu queria falar um pouco dessa fragmentação geográfica. De que maneira que essa fragmentação te ajudou a se tornar um músico de excelência que você é hoje? Eu acho que isso reflete exatamente o que é o povo brasileiro, né? A minha vida, ela é um fragmento, vamos dizer assim, perfeito do que é a miscigenação, do que construiu a nossa identidade, não só como pessoa, mas como pessoas, mas como se diz, lugar de cultura. E poder ser filho de pernambucanos, meus pais são de Moreno, né? Inclusive o pessoal da Câmara de Vereadores vai me dar o cidadão morenense. Ah, que maravilhoso! Feliz, muito feliz. E ter nascido aqui no Rio, aí fui para Brasília com 11 meses. Então essa outra questão brasiliense para mim foi fundamental, porque Brasília é uma cidade que não tem, é muito jovem, não tem, a tradição de Brasília ainda são poucas coisas que a gente consegue identificar como sendo algo brasiliense. Ou seja, eu cresci, tinha gente do Mato Grosso, que era meu vizinho, do norte, lá de Roraima, eu me lembro que tinha uma família de Bangladesh, que era um pessoal que trabalhava na embaixada de Bangladesh, pessoal de Manaus também vizinho, muita gente de Minas Gerais, porque eu acho que Minas é o estado que tem mais gente em Brasília, claro, Nordeste geral, né? E aí eu cresci no meio disso, muito dentro do universo do Clube do Choro de Brasília, né? Porque quando a gente se mudou para Brasília, os primeiros amigos que meu pai fez em Brasília foi o pessoal do Clube do Choro. Então eu, criança com meu irmão, a gente já cresceu naquele ambiente agradável ali, alegre de música, a música pela música, sabe? A música pela união, pelo momento de agregar, de se encontrar com as pessoas. Então, e depois de 25, 26 anos, eu me mudei para a França, passei 1 ano lá. Foi maravilhoso, foi um rompe-cabeça, quebrou a minha cuca, foi maravilhoso. E quando eu voltei de lá, me recarioquei, porque agora já estou praticamente 20 anos aqui, minha filha que nasceu aqui já tem 18 anos. Então, eu gosto muito de poder viver isso, porque minha música sai dessa maneira também. É uma música que tem uma raiz muito forte, mas ao mesmo tempo está aberta para milhões de abraços.
Você estava dizendo que pequenininho ainda você vivia naquele ambiente do Clube do Choro de Brasília, que a gente vai falar bastante dele ainda. Mas eu soube que mais velho você foi roqueiro. Nem tão velho, né? Adolescente. Como é que o rock entrou aí, se você durante muito tempo tinha essa influência de choro, samba? Como é que o rock te pegou? Meus amigos, Brasília, né? Brasília já era essa época, porque eu sou de 76, então em 88 estava rolando aquele show, o último show da Legião Urbana no estádio Mané Garrincha, que deu aquela confusão. Eu estava lá naquele dia. E aí, qual era o som que tocava no Brasil naquela época? Era Capital Inicial, Plebe Rude, algumas bandas aqui do Rio, né? Barão Vermelho, os Paralamas do Sucesso, a própria Legião Urbana, Titãs. E eu, como jovem garoto, estava ali, ouvia, né? Sempre amando o choro, mas nunca fechando meus ouvidos para nada, né? E meu pai comprou um baixo. Meu pai tinha um contrabaixo elétrico em casa. Então eu tinha um amigo que era, na época, morava no prédio do lado assim, o Julian, tocava batera, toca até hoje. Ele trabalha com o Nando Reis hoje em dia. E ele é irmão do Jander Bilafra, que era o guitarrista da Plebe Rude. Sim, sim. E no prédio do lado tinha o Eduardo, que era guitarrista. Então eu tocava baixo, o Julian batera e o Eduardo guitarra e cantava. E aí era o repertório dessas bandas que eu falei. A gente não chegou a tocar profissionalmente em lugar nenhum, mas a gente tocava nas festas assim, de família, ensaiava, tinha um salão de festa assim, no prédio da frente, a gente ensaiava lá. Foi muito bom, muito legal. Chamavam os entregadores de pizza. Exatamente, eu ia perguntar isso, o nome, qual era o nome, né? E por que vocês nunca se apresentaram em lugar nenhum? Se Brasília estava ali na efervescência. Eu não sei por quê, Fabi, não sei te dizer por quê. Talvez o Eduardo tenha se mudado e a banda acabou rápido também. Não foi uma coisa muito longa, assim, por muito tempo que a gente teve. E aí você voltou pro choro. Não, eu nunca saí do choro. Na verdade, o choro meio que ficava sempre me segurando, porque quando eu fui estudar, por exemplo, não tinha professor de bandolim em Brasília. Aí eu fui estudar violino, que é o instrumento que tem a mesma afinação. E aí eu estudava na escola de música, era mais uma coisa de música clássica. Né? Aí estudava solfejo, estudava ditado melódico, fazia parte do canto coral lá da escola de música, estudava contraponto, harmonia, né? E enquanto isso tinha as rodas de choro. E do lado dos meus amigos assim mais da minha idade, aí eu ouvia mais a música do que estava tocando na época, né? E Hamilton, qual a importância hoje que você é um artista? Eu comecei brincando que você é um artista muito premiado, mas não é brincadeira, você é um artista muito premiado, você é um artista muito respeitado mundo afora. Eu não me esqueço, uma vez eu morando em Portugal, e eu não sei o que aconteceu que o seu nome surgiu na roda, e eu estava até com o Pedro Luiz na época, nessa mesa, e aí tinha duas pessoas portuguesas, amigos nossos e tal, e quando a gente falou Hamilton de Holanda, foi muito na época do disco que você estava lançando junto com o Diogo Nogueira, e quando a gente falou Hamilton de Holanda, meio que tipo, sabe, eu me lembro de eu e o Pedro, não, a gente até, porque foi uma reação que a gente ficou meio assim, gente, sabe, assim, as pessoas te aclamam, te aplaudem mundo afora, que é impressionante. Hoje, você com toda essa bagagem, qual a importância hoje, você consegue mensurar do Clube do Choro na sua vida, no Clube do Choro de Brasília na sua vida? A importância é a seguinte, eles fizeram eu acreditar que eu podia tocar e emocionar as pessoas, sabe? Eu via nos olhos das pessoas, eu tocava, era pequeno, eu percebia que aquilo que a gente fazia, né? Não era só eu, mas estava eu, meu pai, meu irmão, né? Aquilo que a gente fazia bem as pessoas. Então eu aprendi isso no Clube do Choro. É claro que quando a gente toca, é um misto de individual e coletivo, né? Individual porque se não me agradar, eu não vou conseguir passar uma verdade para a pessoa. Mas também não adianta só me agradar, precisa transformar em carinho, em reflexão, em algo educacional também, aquilo que eu estou fazendo, né? E eu acho que o Clube do Choro
entra nesse lugar. Sabe uma coisa que eu sempre gostei de você, Hamilton, é que a gente... O imaginário, a média do imaginário das pessoas é que um músico instrumentista como você é muito distante do público, né? A música, eu vou chamar de música sem letra, ou música instrumental, enfim, não saberia nomenclaturar, mas ela é muito distante, ainda mais num país como o nosso, que a música popular falada com letra é tão popular, né? E você aproxima isso de um jeito lindo, de um jeito popular, de um jeito que faz com que a gente queira. Quantas vezes eu estava no Circo Voador dançando a noite inteira, e se eu cantei uma música com letra foi muito. Da onde que surgiu esse seu interesse? Porque você podia continuar em berço esplêndido, né, como já está, só com acumulando suas estatuetas, mas você resolveu se aproximar do público. Ah, Fabi, eu fico até emocionado de ouvir você falar isso, porque isso é um objetivo, se tornou um objetivo inicialmente sem pensar como uma coisa natural, porque eu gosto de cantar música, eu gosto de música cantada, não é porque eu toco bandolim que eu não gosto de cantar, que eu não gosto de poesia, eu amo, sacou? Desde sempre, desde criança. Então, para mim, porque na verdade para mim não tem diferença. Para mim, essa fronteira que algumas pessoas e que de uma forma geral a cultura no Brasil coloca, para mim essa fronteira não existe, sabe? Então eu tento passar isso para as pessoas. É um sonho. O Baile da Almedinha foi uma concretização, assim, uma realização de muito tempo com isso, com essa junção da música cantada, da música instrumental, que, por exemplo, a música flamenca, eles têm isso, a dança, né, o baile, o violão, a guitarra, né, a guitarra que eles chamam, e o canto, tem mais ou menos um valor parecido. Então, tem os bailarinos que são considerados fodões, os guitarristas e os cantores, né? Aqui no Brasil é difícil. Por quê? Eu acho que eu não sei te explicar por quê, mas é uma parada, uma barreira que eu tenho que quebrar sempre. Sempre. A cada dia é uma barreira que eu tenho que quebrar, mas eu não vejo isso de uma forma rancorosa, sacou? Eu vejo como uma realidade. Por exemplo, eu fiz um show uma vez aqui no Rio e convidei um vizinho meu, já deve ter uns anos isso. Terminou o show, ele veio emocionado para mim e falou assim: Hamilton, cara, eu vou te dizer que eu adorei o show, mas eu vou te confessar um negócio, eu não sabia, eu não imaginava que as pessoas se sentavam assim num lugar para ver um show onde não tem um cantor no palco. Ou seja, assim, acho que, por exemplo, o Valdir Azevedo, a música dele tocava muito na rádio na década de 50, o Jacó do Bandolim. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, que o canto todo mundo pode reproduzir. O assovio e tocar... Mas às vezes tem músicas nem que todo você precisa mundo cantar junto, né? Então, mas é que tá. Mas o instrumental, ao mesmo tempo, ele precisa também ser coisa desafiadora. Então é um dilema que a gente tem que resolver diariamente, porque ao mesmo tempo que eu tenho que fazer uma coisa que eu acho que ajude a evoluir a música que eu faço e ajude outros músicos também, eu tenho que me aproximar de uma linguagem que talvez para a pessoa aquela coisa mais difícil seja um troço que o cara vai olhar assim com uma distância, sabe? Então esse para mim talvez seja o maior desafio constante da minha carreira, que é me aproximar do público que gosta de ouvir samba, pagode, funk, tudo, sem deixar de ajudar na evolução de uma coisa que eu acho que tem que sempre evoluir. Por exemplo, eu fiz um projeto que são os caprichos, né? Então eu fiz 24 caprichos. Capricho é uma nomenclatura que vem da música clássica, que são músicas realmente desafiadoras. Os mais famosos são de Paganini, aquele violinista italiano famosíssimo, né? E aí eu fiz meus caprichos, mas aí eu tentei fazer justamente tentando encontrar um ponto comum, que era algo que desafiasse o músico, mas que ao mesmo tempo soasse como uma coisa bela, assim, no ouvido comum. Tanto que uma das músicas mais conhecidas que a galera mais dançava no Baile da Almedinha era o Capricho de Rafael.
Você é um grande artista, isso é inegável. O que você acha que diferencia os grandes artistas? Hoje, a gente está gravando aqui dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é o dia do nascimento do Rafael Rabelo, que para mim é o, vamos dizer assim, é o cara. Talvez tenha sido o cara que eu mais me espelhei, assim. Ele conseguiu unir, eu acho que a capacidade de sintetizar a cultura de um país ou de um lugar e unir as pessoas, né? Então ele teve essa capacidade, porque ele veio do choro, por isso que eu digo que ele é meio que um espelho, assim, porque ele veio do choro, mas ele conseguiu fazer trabalhos com pessoas de outras nacionalidades e de outras áreas. Então, por exemplo, ele fez um duo com o Ney Matogrosso, que foi um sucesso. Ele fez gravações com Paco de Lucia, que foi um grande guitarrista flamenco, né? Ele fez trabalhos, sei lá, com a Marisa Monte, fez trabalhos instrumentais dele. Tem um disco que ele fez do Tom Jobim que é espetacular. Então, acho que essa capacidade que ele teve de sintetizar o que o Pixinguinha, o que a Chiquinha Gonzaga, o que o Ernesto Nazaré tinham começado lá atrás, ele conseguiu fazer, sem desrespeitar aquela galera, uma coisa que olhava para frente, né? Então acho que eu vejo dessa maneira, assim, o Rafael, né? Então essa capacidade de síntese, de transformar coisas complexas em coisas simples. Eu acho que isso é uma característica que eu olho nele, assim, que eu tento buscar também, sabe? Não, é uma boa definição. Se a gente for pensar em grandes artistas, realmente a capacidade de fazer coisas complexas de uma maneira simples, né? É uma boa definição. Seria isso, assim, pegando ele como exemplo. Talvez se a gente pegar outros artistas, a gente olhe outras características, mas vamos ficar nessa que eu acho que é uma boa. Sucesso tem muitas métricas, né? Para você, o que é sucesso? Para mim, sucesso é ser feliz, sabe? Minha família feliz, meus filhos felizes, minha mulher feliz, meus pais felizes, meu irmão feliz. Conseguir com que a minha atividade de trabalho inunde as pessoas de coisas positivas e que deixe todo mundo feliz, né? O meu sucesso é minha mãe me ver na televisão, me ver em algum lugar e ela ficar feliz. Isso é sucesso para mim, não é nem porque eu tô lá, é porque ela fica mais feliz do que eu mesmo. Tipo minha mãe me ouvindo no rádio. Exatamente. Isso, acho que essa é uma boa medição, assim, para mim, de o que é sucesso. Agora, teve uma coisa que para mim que foi marcante, assim, que eu me lembro quando eu estava chegando aqui no Rio, e aí eu fui no aniversário do Arlindo Cruz. Era um campo de futebol que tem lá no Recreio, acho que era o Cheirinho do Gol, se eu não me engano. E aí uma hora passou o Júnior do Flamengo. Pronto. Aí eu falei, vixe Maria, Júnior do Flamengo. Eu fiquei doido, né? Flamenguista, né? Fiquei doido. Falei... Aí o Gabi tava junto comigo, a Fá, falei, vamos ali, vamos tirar uma foto com o Júnior do Flamengo. Né? Aí eu fui indo em direção a ele. A pessoa tava do lado de um monte de ídolo, né? Porque é aniversário do Arlindo Cruz, não, imagina, devia ter um monte. Zeca. Aí tu ficou louco no Júnior do Flamengo. Imagina, Júnior do Flamengo, gente. Fiquei louco, né? Aí... eu me lembro que tinha uma mesa assim, rolando uma roda, aí tinha uma pontezinha assim, e ele tava do outro lado dessa pontezinha. E aí eu falei, vamos lá, Fá, vamos lá, Gabi. Aí quando eu olhei pra ele assim, ele riu pra mim, aí foi assim, quero tirar uma foto com você. Ele pediu pra tirar uma foto comigo. Isso não é sucesso? A melhor definição. Eu falei, não acreditei, chorou, cara, né? Eu não acreditei. Eu imagino. Fiquei rindo à toa. Ó, Milton, para encerrar, a gente está aqui nesse bate-papo falando de arte, falando um pouco da sua trajetória, a gente falou um pouco da sua formação sociocultural como músico, da forma como você aproxima o público de uma música que muita gente não tem acesso. E eu queria saber, no âmbito individual e no âmbito coletivo, o que você espera? Qual é a sua expectativa? O ano está acabando.
E nesse âmbito coletivo e individual? Pode colocar a vaidade aí, você quer mais um Grammy, quer mais? Para o próximo ano, próximos anos? Não é nem para os próximos anos, mas assim, a sua expectativa para os próximos meses, digamos assim. Primeiro que as famílias voltem à harmonia, que a gente entenda que a política e a vida social é muito mais complexa do que só duas ideias, do que só dois representantes. Sim. Acho que primeiro de tudo a gente entender isso e saber lidar com as divergências, assim. Acho que isso que pegou mais nesses últimos 4 anos. Acho que não é tudo ou nada, tem coisas que claro, tem uma hora que você tem que decidir e aí é isso ou aquilo, mas em geral a vida nos dá tempo, nos dá espaço para encontrar soluções. Às vezes a gente ceder, às vezes a gente se impor um pouco mais. Sim. Né? E eu tenho essa expectativa e essa esperança de que os amigos, as pessoas da convivência consigam entender isso em relação ao coletivo. Em relação ao individual, eu quero continuar viajando, conhecendo os lugares, tocando para as pessoas, levando minha família, conhecendo comidas diferentes dos lugares, que eu adoro conhecer comida diferente, sabe? Prêmio faz parte também da trajetória, e claro que eu quero sempre poder estar lá beliscando alguma coisa, mas eu acho que é uma consequência, né? Uma consequência de uma caminhada, de uma dedicação diária, de uma busca pela convivência colaborativa, assim, né? E seja colaborativa artisticamente ou colaborativa socialmente. E entender o peso, porque também é individual também, cada um você não pode também se colocar contra a parede, sabe, sempre. Eu acho que é isso que eu falei no começo, às vezes você vai ter que ceder, às vezes você vai ter que se impor um pouquinho mais, né, ajudar as pessoas, ter uma visão solidária também, sabe, de fazer, ajudar as pessoas mesmo, porque a gente sempre vai ter alguém que vai ter mais do que a gente e vai ter alguém que vai ter menos do que a gente. Sim. Sempre. Vai saber mais do que a gente, vai saber um pouco menos do que a gente. E se colocar a entender isso. Eu me lembro que eu era criança e eu descobri numa aula de música o negócio do ouvido absoluto, né? E aquilo para mim foi uma descoberta, assim, ao mesmo tempo uma coisa muito natural. Porque a professora via que eu tirava rápido as melodias, assim, e aí ela um dia me testou, que nota é essa, nota é essa. Aí eu ia falando, você tem ouvido assim, tá. Só que aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, tinha uma outra colega minha, mais ou menos da mesma idade, que ela tinha um ouvido super absoluto. A professora enchia o piano assim, cheio de nota, e ela acertava tudo. Ou seja, eu descobri que eu sabia bastante, mas que tinha gente que sabia mais ainda. Sim. Né? Então é isso, a gente encontrar o nosso verdadeiro valor, né? E ser feliz, buscar a felicidade nos pequenos momentos, assim, porque a gente vai ficando adulto também, é diferente, né? A criança, quando ganha um presente, é a melhor coisa da vida. Sim. Né? E a gente vai colocando uma armadura. E aí a gente também conseguir entender a força do amor, sabe? A força do amor, a força do que faz a gente realmente estar nesse mundo aqui, que é amar, que é uma palavrinha mágica que resume tudo. O meu pedido para o individual e coletivo é que volte o baile do Almeidinha. Obrigada. Obrigado. Volte sempre, não demora tanto para voltar. Fabi. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Parabéns aí, adoro o seu trabalho, estou sempre ligado aí vendo. Te sigo lá no Instagram, vendo um monte de coisa que você faz aí também. Gente, tá gravando? Só pra colocar, por favor, no programa, porque a Milton Jolano me ajuda. Não, mas sério, tem chance de voltar. Eu devo ter faltado pouquíssimos, assim.
pouquíssimos, caso de chuva e caso de prova, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tinha alguma coisa pra fazer no dia seguinte, né? Prova, porque eu nem estudava mais, mas assim, alguma coisa pra fazer no dia seguinte. Do contrário, eu acho que eu fui a todos. Eu tô sempre conversando com o Portinari pra gente encontrar alguma coisa em formato parecido, assim. Eu acho. Em Val, sei lá, não sei, tô pensando em lugares... Mas é porque o Rio também é um lugar difícil, ou tentar né? fazer uma coisa mais sazonal mesmo, um baile com muita gente, mas uma coisa mais sazonal. Sim. Que a galera vai.